Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 26ª reunião da 6ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário César Fuli, que faça a leitura do expediente. Expediente para a reunião do dia 30 de outubro de 2007. Projeto de lei do vereador Nama Nassif, da denominação de Alexandre Francisco Moraes a logradouro público. Projeto de lei do vereador Roberto Vermelinge, saúde para os maiores de 60 anos. Também do vereador Manel Martins, isenção total de todos os tributos municipais para pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência, seja ela física e mental, entre outras. Indicações do vereador Alexandre Cruz, troca de lâmpada da rua Leonido Dutra, em frente à casa número 6, Varginha. Conselhos gerais e colocação de corrimão na escada das 3 servidões que ligam a praça da rua Luiz Crestiato, rua principal, a rua Quinupe, rua H, no Parque Residencial Maria Tereza. Serviço de iluminação em toda a praça da rua E, no Parque Residencial Maria Tereza. Recapeamento de toda a extensão da rua Luiz Crestiato, rua principal, do Parque Maria Tereza. Serviço de iluminação nas 3 servidões que liga a praça Luiz Crestiato, rua principal, a rua Quinupe, Parque Maria Tereza. Consertos e reparos gerais no pórtico do ponto de ônibus da entrada do Parque Residencial, também no Maria Tereza. Reparo de todo manimelamento ao ROER, no Parque, também Maria Tereza. Reparo em todas as paredes do Colégio Municipal do Pastor Chulupe, no Parque Residencial Maria Tereza. Colocação do piso de cimento no pátio da Escola Municipal Pastor Chulupe, no Parque Residencial Maria Tereza. Construção de uma calçada em frente à Escola Municipal Pastor Chulupe, no Parque Residencial Maria Tereza. Indicação de vereador Roberto Vermelinge. Implantação de policiamento montado no 11º Batalhão da Polícia Militar de Nova Friburgo. Implantação de quebra-molas na rua João Alberto Quinucci, em Conselheiro Paulino. Do vereador Nama Nassif. Asfaltamento da rua Serra Grande, em Campo do Coelho. Asfaltamento da rua Antônio Faria Filho, em Rio Grandina. Asfaltamento da estrada Fazenda Branca, em Rio Grandina. Indicações do vereador Denilson Breder. Conserto do ponto de ônibus na rua La Paz, em Rio Grandina, na estrada do condomínio Canto do Riacho. E também asfaltamento ou calçamento e iluminação pública na rua Canovas, no Jardim Ouro Preto. Indicações do vereador Grimaldino Narciso. Colocação de tampas nos bueiros da rua Casimiro Graça, em frente ao restaurante Delisa, localizado no Jardim Ouro Preto. Elaboração de um projeto esportivo e turístico para que Nova Friburgo receba a comitiva da Copa de 2014. Indicações do vereador Manel Martins. Asfaltamento da estrada de acesso à localidade de Tiradentes, a Toledo, em Amparo. Voto de congratulações do vereador Manel Martins com o senhor José Carlos Cardinó por sua eleição para presidente do Com Rural. Com o casal Hamilton Cunha da Silva e Mábia Martins Silveira, por seu casamento ocorrido no dia 27 de outubro. Do vereador Roberto Vermelinge, com o padre Flávio Vieira Jackson e outros, pela passagem de seus aniversários. Congratulações do vereador Mário Fuli, com o senhor Aguinaldo Pinheiro de Conceição e outros, pela passagem de seus aniversários. Também do vereador Grimaldino Narciso, com a senhora Andresa Lane de Araújo e outros, pela passagem de seus aniversários. Com o senhor Rodrigo Saldanha e o senhor Roberto Coelho Loubach, pelos relevantes serviços prestados como funcionário da Unidade Básica de Saúde de São Geraldo. Do vereador Nama Nassif, com a comunidade luterana, pela comemoração, no último dia 28 de outubro, dos 490 anos da Reforma Luterana. Do vereador Marcelo Verli, com a diretoria do Grêmio Recreativo Alunos do Samba e com o Grêmio Recreativo Escola de Sambas Unidas à Saudade, pela importante implantação do projeto Pão com Sopão. Voto de pesar do vereador Nama Nassif, com os familiares da senhora Celeste Fagundes Amaral Silva, pelo seu falecimento, e com os familiares do senhor Gelson Tuller, pelo seu falecimento. Do vereador Mário Fuli, com os familiares pelo falecimento, no último dia 25 de outubro, do senhor José Aragon Duarte, pai do ilustre presidente da Associação Friburguense da Imprensa, José Duarte, também jornalista e chefe de reportagem do jornal A Voz da Serra. Do vereador Roberto Vermelinge, com os familiares da senhora Edith Ferraz Fonseca,
por seu falecimento ocorrido no dia 27 de outubro. Também do vereador Manuel Martins, com os familiares da senhora Geni Gravino Macari, pelo seu falecimento. Requerimentos do vereador Marcelo Verli, que seja lida e anexada em ata a matéria do jornal O Globo, no dia 21 de outubro de 2007, intitulada Carbono, um mercado de oportunidades. Também requerimento do vereador Nami Nassif, que seja lida e anexada em ata a nota do jornal A Voz da Serra, no dia 25 de outubro, na página 11 da coluna Giuseppe Máximo, intitulada Novos Tempos. Do vereador Vano Cosme, que seja lida e anexada em ata a nota do jornal A Voz da Serra, no dia 26 de outubro de 2007, na página 9, intitulada Carta aberta à cidade de Nova Friburgo, família Miele. Requerimento também do vereador Denilson Breder, que seja lida e anexada em ata a matéria do jornal A Voz da Serra, no dia 26 de outubro de 2007, página 5, intitulada Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo comemora 6 anos nesse fim de semana. Requerimento de informações do vereador João Tuller, com o Executivo Municipal, solicitando informações referentes à reforma da Escola Municipal Nair Rodrigues. Comunicações do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, referente ao pagamento de saúde da família, de 25/10/2007, competência 09/2007, no valor de R$ 75.600. E também da assistência domiciliar, de 29/10/2007, competência 08/2007, no valor de R$ 228. Também a FAEC SA, humanização do parto, competência 08/2007, R$ 560. Pagamento também de psicodiagnóstico, 29/10/2007, no valor de R$ 60,28. Pagamento da FAEC, Programa de Combate ao Câncer, competência 08/2007, no valor de R$ 4.312. Referente ao pagamento da FAEC, terapia e psicoterapia, competência 08/2007, valor de R$ 10.601. Também tuberculose, competência 08/2007, valor de R$ 281,40. Também acompanhamento de saúde mental, competência 08/2007, no valor de R$ 59.762. Está lido o expediente, senhor presidente. Atendendo a solicitação do senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara do vereador Nova Friburgo, vereador Sérgio Xavier. Nova Friburgo, 23 de outubro de 2007. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, o senhor me deixa expediente para comunicar a Vossa Excelência, para que torne de conhecimento público, e bem assim, para todos os fins de direito, que o vereador Alexandre Cruz é líder do partido nesta Casa Legislativa. Sendo que me apresento, no momento, reitero meus protestos de estima e consideração. Assina Carlos Alberto Braga, presidente do PPS de Nova Friburgo. Também convite à Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Turismo e Nova Friburgo Convento Bureau. Tenho o prazer de convidá-lo para a cerimônia da abertura da primeira Maratona de Turismo de Nova Friburgo, no dia 4 de novembro, domingo, 11 horas. Tenda do Turismo, Praça Dermerval Barbosa Moreira, no centro. Senhores vereadores. Presidente, pela ordem, Pois não, vereador. eu queria incluir no serviço dessa noite um voto de pesar com a família do senhor Miguel de Jesus, falecido hoje, está sendo sepultado agora à tarde. Eu gostaria, então, de que fosse incluído no expediente dessa assentada esse voto de pesar. Pois não. Senhores vereadores, solicitação verbal do vereador Roberto Vermelins, para que seja incluído na pauta dos nossos trabalhos, votos de pesar pelo falecimento do senhor Miguel de Jesus. Os vereadores que aprovam a inclusão na pauta permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu gostaria também de solicitar a inclusão de um voto de congratulações com Marlon Moraes, que é friburguense e conquistou o cinturão de ouro no Campeonato Brasileiro de Muay Thai. Eu li agora há pouco no jornal Voz da Serra, o Marlon, que foi meu aluno, não de Muay Thai, mas de administração na Cândido Mendes. Além da atividade esportiva, ele também é um aluno aplicado. Então, eu gostaria de fazer esse registro, solicitar a inclusão. O Marlon, que tem, ao longo da sua trajetória esportiva, trazido conquistas importantes para Nova Friburgo. Muito obrigado. Também solicitação verbal do vereador Marcelo Verli, inclusão na pauta dos nossos trabalhos, voto de congratulações com o jovem Marlon de Moraes. Os vereadores que aprovam a inclusão
permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os votos de congratulações. Pois não, vereador Vano Cosme. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um destaque nesses votos de congratulações, exatamente com a Marlete Regina Reis da Silva, minha esposa, e com a dona Maria Edith da Silva Reis, minha sogra, que aniversariam nesse dia, e de lamentar apenas que minha sogra hoje sofreu um acidente, mas enfim, vai convalescer-se rápido, se Deus quiser, e eu gostaria apenas de fazer esse pequeno comentário. Pois não, vereador. Senhor presidente, questão de Vereador ordem. Nama Nassif. Eu queria pedir autorização ao vereador Roberto Vermelho que eu pudesse assinar o voto de congratulações com o padre Flávio Vieira Jackson. E também que dê um destaque também com o voto de congratulações que eu realizei aqui com a comunidade luterana, que está fazendo 490 anos da reforma luterana. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alexandre Cruz. Eu gostaria de pedir ao ilustre líder do governo, vereador Vanô, que eu pudesse ser signatário com o voto que ele faz com a sua digníssima esposa, pela passagem do seu aniversário, pessoa amabilíssima que tem aí nos dado, né, o prazer do convívio. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que eu pudesse ser signatário. E gostaria também de pedir ao ilustre vereador Nama Nassif que eu pudesse ser signatário com Vossa Excelência no voto de congratulação que Vossa Excelência faz com a Igreja Luterana de Nova Friburgo. Com certeza, vereador. Será um prazer muito grande tê-lo como subscritor comigo nesse voto. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Roberto. Queria me referir ao vereador Nama Nassif para dizer que me sinto honrado em tê-lo acompanhando esse voto com o padre Flávio que faço. Eu também gostaria de ser signatário com ele desse voto que ele faz com a comunidade luterana pelos seus 490 anos. Com certeza, vereador. Será um honra muito grande tê-lo também subscrevendo esse voto comigo. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo. Eu também gostaria de solicitar ao vereador Nami a sua autorização para que eu possa subscrever o voto de congratulações com a comunidade luterana pelos 490 anos da reforma protestante e também até em função do projeto que nós aprovamos na semana passada, autorizando o município a implementar o primeiro crematório em Nova Friburgo e região. E isso demonstra uma atuação social importante, um envolvimento com as questões da nossa cidade por parte da comunidade luterana. E também fazer um destaque de dois votos de congratulações que faço com as diretorias do Grêmio Recreativo Alunos do Samba e também com a Escola de Samba Unidos da Saudade, que implementaram recentemente o projeto Pão com Sopão em suas instalações, o que demonstra também uma preocupação com a questão social e tudo aquilo que é de benefício para a nossa população precisa ser identificado, registrado e parabenizado nessa casa. Muito obrigado. Pois não, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, um voto de congratulações com Hamilton Cunha da Silva e Amábia Martins Silveira. A minha neta que casou agora no dia 27, eu fiz esse voto de congratulações com ela, quando a gente fica feliz quando vê um filho se casando. E imagine o vovô Coruja aqui vendo a sua neta casando, a gente fica muito feliz. Eu peço a Deus que ilumine sempre o caminho deles e de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, Vereador Mário César. queria solicitar ao ilustre vereador Grimaldino Narciso, se eu pudesse assinar com o vereador um voto de congratulações com o senhor Rodrigo Saldanha e Roberto Coelho Lobac pelos serviços prestados como funcionário da Unidade Base de Saúde de São Geraldo. Eu conheço o Rodrigo de muito tempo. O Rodrigo já foi chefe aqui do posto Silvio Henrique Brown e tenho certeza que ele continua fazendo esse trabalho que ele sempre fez, como fez aqui no posto de saúde, deve estar fazendo lá em São Geraldo também, que pudesse assinar. Ao vereador Roberto Vermelinge, que pudesse assinar com o padre Flávio, também com o vereador Marcelo Verli, que pudesse assinar com o Grêmio Recreativo Alunos do Samba e com o Grêmio Recreativo Escola de São Unidos da Saudade, pela importante implantação do projeto Pão com Sopão. Ao vereador Vano Cosme, que pudesse assinar também a congratulação de sua esposa, que também eu conheço, é uma pessoa muito simples, muito simpática. Muito e obrigado. Muito realmente, obrigado, Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência acertou na loteria. E são essas só, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Nama Nassif. Eu queria pedir autorização ao vereador Vano Cosme que eu pudesse subscrever o voto de congratulações com a sua digníssima esposa. Muito obrigado. Estarei Eu muito acho bem. que ela é uma herói em aguentar a Vossa Excelência. Eu faço questão de assinar esse Obrigado. voto. Vereador Manuel Martins. Eu também gostaria de pedir ao nosso líder do governo, o vereador Vano Cosme, se Vossa Excelência me concedesse eu assinar também esse voto com a sua esposa. Muito
Muito obrigado, vereador. Está aberto a todos os vereadores. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo. Gostaria de também solicitar a inclusão de um voto de congratulações com o Silvio Montenegro e toda a sua equipe. Recebi a informação agora há pouco que o plano diretor de Nova Friburgo foi incluído entre as 20 melhores práticas de gestão pública local assinaladas pela Caixa Econômica Federal. Então, é um movimento importante que contou com a participação da Câmara de Vereadores na discussão e na votação. E gostaria, então, de solicitar essa inclusão também de um voto de congratulações com o Silvio Montenegro, secretário municipal para a cidade, e toda a sua equipe, porque isso engrandece o nosso município e, com certeza, gera dividendos importantes para a administração pública municipal. Dando um adendo a isso, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho. A informação que Vossa Excelência trouxe agora, eu estive com o secretário Silvio Montenegro, parece que por ocasião da Festa da Flor, e ele me disse que o fato da Câmara Municipal, através da Câmara Itinerante, ter participado do projeto do plano diretor, elevou realmente a Prefeitura de Nova Friburgo, através desse projeto. Foram, se eu não me engano, não sei se foi a única, não posso dizer desta forma, mas foi uma das poucas que houve uma participação tão efetiva da Câmara Municipal, principalmente no que tange a Câmara Itinerante. Então, isso realmente foi feito, teve um diferencial muito grande no que diz respeito à avaliação dos outros planos diretores e elevou a Prefeitura de Nova Friburgo à categoria das 20 melhores e, quiçá, aí está aguardando o resultado para que possa passar ainda por uma fase com menos elementos ainda. Então, Vossa Excelência está de parabéns ao sugerir esse voto de congratulação com o secretário Silvio Montenegro e toda a sua equipe pela elaboração do plano diretor. E, se me permite uma parte, a fala de Vossa Excelência, eu, refletindo até em cima do que Vossa Excelência acaba de falar, eu gostaria de estender esses votos de congratulações a todos os vereadores que participaram, que atuaram, que debateram e construíram, ajudaram a construir o plano diretor participativo e finalmente votá-lo nessa casa no final do ano passado. Então, na verdade, é um mérito da sociedade de Nova Friburgo ao eleger representantes íntegros, sérios, pessoas que queiram realmente contribuir para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado. Com certeza, vereador. A forma com que a Câmara dos Vereadores vem tratando os assuntos importantes da nossa cidade deve ser seguida e deve ter a continuidade, porque fato em que agora nós estamos para receber o novo Código de Postura e a nova Lei de Uso do Solo, e da mesma forma já foi discutido com os senhores vereadores internamente, tanto que já fizemos um projeto para a elaboração de novas sessões itinerantes, para que a gente possa também levar aí a toda a comunidade a discussão do novo, da nova Lei de Uso do Solo e do Código de Posturas. Quer dizer, são leis que atingem em cheio a cada cidadão friburguense, os nossos usos, costumes, o dia a dia de cada friburguense. Então, a gente realmente tem que levar essa discussão para todas as comunidades, para que a gente possa, não vou dizer acertar na sua totalidade, mas com que a gente possa aí trazer vários avanços numa lei que possa sofrer pouquíssimos ajustes, porque que a gente possa ter uma lei aí por muitos e muitos anos para a nossa sociedade ter um convívio cada vez melhor entre si e entre os poderes. E, na verdade, são projetos de lei oriundos e complementares ao próprio plano diretor. Então, eles, na verdade, eles complementam e contribuem para que o plano ele tenha uma efetividade, uma aplicação prática ainda melhor. Vereador, me permite uma parte? Pois não, vereador. É só para lembrar ao vereador também, a todos os vereadores da casa e às pessoas, eu não sei se os senhores se lembram, quando nós começamos a fazer as nossas reuniões itinerantes para debater exatamente o código, né, o plano diretor. E eu me lembro que foi um período de muita dificuldade, porque as reuniões às vezes eram em bairros longínquos e no inverno também muito frio, foi lá em Lubiá, São Pedro da Serra, e Conselheiro Paulino também. Quer dizer, na realidade, eu só me lembro também, é bom que fique bem caracterizado e registrado nesse momento, que algumas pessoas duvidavam que o plano, primeiro, sairia no primeiro momento, do prazo legal adequado. E isso nos bombardeavam diariamente, através das rádios, pessoas insufladas politicamente. E depois também diziam que o plano diretor não seria de boa qualidade,
porque estava sendo muito, enfim, assodado, muito apressado, e que a prefeitura não estava dando apoio. Quer dizer, é só para lembrar isso, é que às vezes existem, lamentavelmente, críticas absolutamente infundadas, não só acerca da Casa Legislativa, como também como o trabalho que é feito. Então, hoje, quando eu vejo, né, o trabalho do secretário para a cidade, que nós sabíamos de antemão que ia ser um belíssimo trabalho, os vereadores sabem disso, né? Nós sempre apostamos todas as fichas exatamente na eficiência, na competência e na capacidade do secretário. Então, hoje, quando eu vejo esse laurel para Friburgo, esse motivo de distinção, quer dizer, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu não posso deixar de lembrar-me daqueles momentos, daqueles ataques, daquelas pessoas até que diziam o seguinte, que o plano já estava pronto, que era só comprar uma capa e encadernar, e outros disseram até que iriam sair de Baiana, na Alberto Browne, não é verdade? Se esse plano saísse certo. Quer dizer, então essas pessoas, às vezes, antes de falar certos impropérios, elas deviam de refletir um pouco na vida e dar o tempo para exatamente a resposta. Então é isso aí. O tempo é o senhor da razão. E hoje nós estamos aí colhendo exatamente esse laurel, com muita capacidade, e botando Friburgo exatamente no local onde ela devia estar. Muito obrigado. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao ilustre vereador Marcelo Verli que eu pudesse ser signatário com Vossa Excelência nesse belíssimo voto de congratulação que Vossa Excelência pede ao ilustre colega Silvio Montenegro e realmente ressaltar aqui o caráter inabalável do Silvio Montenegro. A gente fica feliz quando compromissos são assumidos. A gente sabe que o Silvio Montenegro é membro do Partido dos Trabalhadores e é um dos membros dos trabalhadores que tem cumprido à risca ali o que foi acordado lá atrás. A gente lamenta muito que na política, muitas das vezes, hajam pessoas que vivem dizendo imoral, indignidade, né, e ficam lá na boquinha, lá não tem coragem de largar o osso. Então, são pessoas como o Silvio Montenegro que a gente precisa na política, pessoas que têm dedicação, pessoas que honram o compromisso, vereador Cigano, pessoas que, acima de tudo, cumprem aquilo que foi tratado. Porque não adianta ficar em cima do muro que uma hora a coisa vai chegar ao fim. Então, nesse momento difícil que nós estamos passando hoje aí, né, no momento pré-eleitoral, que as pessoas ficam ali, decidindo para que lado vão, vendo para onde a carruagem vai passar para pegar a carona. E o Silvio Montenegro tem se mostrado fiel aí aos seus princípios, ao Partido dos Trabalhadores, que fez parte do governo municipal, que foi coligado com o PSB e que existe um compromisso até dezembro, 31 de dezembro de 2008. Então, eu fico muito feliz, parabenizo aqui a pessoa do Silvio Montenegro e peço a Deus que, no decorrer dos anos, o Silvio Montenegro possa vir a dirigir o Partido dos Trabalhadores na Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Manuel Martins. Eu também queria pedir ao nobre vereador Marcelo Verli se eu poderia assinar com Vossa Excelência e passar para os nobres colegas vereadores que a reunião do plano diretor em São Pedro Lumiar e Lumiar realmente foi um sucesso, presidente. Comparecer lá praticamente a comunidade inteira, discutindo o plano, e o Silvio com aquela toda a sabedoria dele. Então eu vejo que Friburgo ficou entre as 20 cidades. Quem sabe se nós não somos a primeira? Que vai escolher de 20, vai ter que manter a primeira, né? Vamos torcer que seja a primeira que seja no plano diretor que seja escolhido. Obrigado. Senhor presidente, eu também queria pedir ao vereador Marcelo ali que eu pudesse subscrever os votos de congratulações com o Silvio Montenegro, toda a equipe que elaborou o plano diretor e também estendido a esta casa de vereadores aqui. Eu sempre digo, o plano diretor, se acertamos, acertamos juntos, e se erramos, erramos juntos. Semana passada, eu e o vereador Climaldino Narciso estivemos lá em São Pedro da Serra. Foi um problema que está acontecendo em relação à APA estadual, que também se incluiu uma superposição da APA municipal, e eu tenho certeza que aquele erro, talvez, se cometemos um erro, acabaremos tentando, está no momento ainda de acertarmos, corrigirmos o erro. Então, eu queria pedir só registrar esse momento e pedir ao vereador Marcelo Verli a autorização para subscrever esse voto com congratulações. Senhor presidente, pela ordem, eu queria ter uma informação. Foi dada entrada nessa casa o Código Ambiental e foi remetido de novo ao Executivo para que ele pudesse ajustar algumas questões no Código Ambiental. E a liderança do governo retirou para enviar ao Executivo. Mas eu não tenho notícia se ele já retornou à casa. E sim, se retornou à casa, eu gostaria de ter cópia. Na realidade, vereador, Vossa Excelência tem razão. Eu, na qualidade de líder, eu pedi a retirada do projeto,
apenas para fazer alguns ajustes e até mesmo alguns erros materiais que estavam elencados no projeto. Devolvi esse projeto exatamente para o Executivo, né? E o Executivo já deve ter remetido de volta para essa casa. Esse código, pelo menos assim está noticiado, de qualquer sorte. Eu vou dar agora uma informação com a Secretaria. Se não tiver sido ainda remetido, ainda no dia de amanhã eu estarei providenciando para que ele seja enviado desta casa exatamente já novinho em folha com as correções que deviam ser feitas. Porque, senhor presidente, líder do governo, eu tive contato com algumas lideranças sindicais no Nova Friburgo, na Firjan, e eles estavam querendo apresentar sugestões ao projeto antes de que ele fosse remetido de novo a essa casa. Queria até solicitar ao líder do governo que pudesse ter algum entendimento com a Firjan, com essas lideranças sindicais, porque parece que há algumas sugestões de mudanças em alguns artigos que seriam interessantes antes do retorno desse projeto à casa. Farei isso. Eu vou enviar uma cópia para a Firjan e estarei atento para receber as eventuais modificações e analisarmos aqui juntamente em plenário para saber se elas são passíveis de serem conhecidas ou não, ou aprovadas. Senhores vereadores, após as considerações de Vossas Excelências, primeiro, solicitação verbal do vereador Marcelo Verli para inclusão na pauta dos nossos votos de congratulações. Voto de congratulação com o secretário Silvio Montenegro, toda a sua equipe, também os senhores vereadores, pelo Código Plano Diretor de Nova Friburgo. Os vereadores que aprovam a inclusão na pauta permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Votos de pesar. Vereador Nami Nassif, com os familiares da senhora Celeste Fagundes Amaral da Silva, com os familiares do senhor Gelson Turler, do vereador Mário César Fuli, com os familiares do senhor José Aragão Duarte, pai do jornalista José Duarte, do vereador Roberto Vermelinge, com os familiares da senhora Edith Ferraz Fonseca, e do vereador Manuel Martins, com os familiares da senhora Geni Gravino Macário. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Marcelo. Marcelo, gostaria... é porque faltou... desculpe, vereador. E também do vereador Roberto Vermelinge, com os familiares do senhor Miguel de Jesus. Uma parte, senhor presidente. Pois não, gostaria de solicitar a autorização do vereador Mário Fuli para subscrever o voto de pesar com os familiares do senhor José Aragão Duarte, pai do Zé Duarte, uma pessoa conhecida, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, jornalista do jornal Voz da Serra. Tive um contato com o Zé Duarte no dia do falecimento do pai dele, externei minha preocupação, minha tristeza pelo falecimento do seu pai, e nesse momento eu gostaria de pedir ao vereador Mário Fuli que eu pudesse subscrever juntamente com Vossa Excelência esse voto de pesar. Eu abro aos colegas vereadores que quiserem assinar esse voto de pesar com o ilustre jornalista José Duarte. Está aberto aos colegas para que possam assinar. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Alexandre. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir ao ilustre vereador Mário César Fuli que eu pudesse ser signatário nesse voto de pesar, já que nós temos uma amizade, eu, vereador Marcelo Vieira, fomos homenageado pela AF esse ano, e eu não estava aí, fiquei sabendo depois, mas eu tenho certeza de como deve estar se sentindo o companheiro José Duarte, então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a permissão de assinar esse voto de pesar. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador Nami. Eu queria também pedir a autorização ao vereador Márcio César Fuli que eu pudesse subscrever esse voto de pesar com o pai José Duarte. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel. Eu queria, senhor presidente, levar ao conhecimento dos senhores vereadores que a Geni Gravino Macário é irmã da esposa do nosso deputado Rogério Cabral, que veio a falecer ontem, o sepultamento dela foi hoje. E queria também pedir ao meu amigo Mário César Fuli se eu poderia assinar com Vossa Excelência esse voto de pesar com a família de Joel. Senhores vereadores. Senhor presidente, Pois não. também queria só ressaltar e pedir um destaque, o voto pesar que eu faço com a família da senhora Edith Ferraz Fonseca. A senhora Edith
é esposa do senhor Jamiro Fonseca, lá das Janelas Andorinhas. É uma pessoa que tinha uma vida e uma presença muito forte na comunidade de Janelas Andorinhas. E também com a família do senhor Miguel de Jesus. O senhor Miguel de Jesus é uma pessoa dedicada à Igreja da Imaculada Conceição, era ministro da Eucaristia, ali no Jardim Ouro Preto, uma pessoa também que tinha um trabalho muito presente, muito atuante na comunidade da Igreja de Imaculada Conceição, no Jardim Ouro Preto. Senhor presidente, uma questão de ordem que me fugiu da memória. Queria, senhor presidente, que fosse também respeitado um minuto de silêncio. Senhores vereadores, solicitação verbal do vereador Manuel Martins, para que seja respeitado o minuto de silêncio. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito a todos que de pé cumpram um minuto de silêncio. Requerimentos do vereador Marcelo Verli, seja anexado em ata matéria publicada no jornal A Voz da Serra, jornal o Globo, dia 21 de outubro, intitulada Carbono, um mercado de oportunidade. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Foi até positiva a discussão, o debate que nós fizemos agora sobre o plano diretor, porque cria um pano de fundo importante para a leitura dessa matéria. No momento em que nós aprovamos aquele plano diretor, com aquelas características, aquele perfil, eu, pessoalmente, particularmente, comecei a dizer que Nova Friburgo, além de ser uma cidade bucólica, aprazível, de clima ameno, por questões da natureza, de bênção de Deus, propriamente dita, eu também passei a falar que nós, políticos, autoridades locais, decidimos que Nova Friburgo permaneceria verde, à medida daquelas decisões que foram tomadas no plano diretor, principalmente na reta final, onde surgiram algumas emendas que poderiam colocar em risco a questão da preservação do meio ambiente. E é interessante nós percebermos hoje uma mudança que vem acontecendo no nosso país, mais especificamente também no nosso estado, e até também internacionalmente no que se refere à questão ambiental. Em outras épocas, o desenvolvimento predatório, a luta pelos novos investimentos, acabavam gerando consequências muito sérias e fazendo com que o meio ambiente ficasse totalmente degradado. E o que nós estamos vendo hoje? Uma série de medidas que vêm sendo adotadas, como, por exemplo, a instituição do ICMS verde, que faz com que uma parte do ICMS a ser recolhido pelos estados e encaminhados aos municípios, esse encaminhamento se dê a partir de um critério de preservação de Mata Atlântica, por exemplo. Ou seja, preservar passa a ser uma atividade lucrativa do ponto de vista também da ampliação, da melhoria, da arrecadação pública. E essa questão do mercado de crédito de carbono, que começa a ser discutida mundialmente de uma forma mais expressiva e mais específica ao longo dos últimos tempos, é uma oportunidade de negócios. E a gente vai poder ler e perceber nessa matéria como que ela está exatamente dentro dessa lógica de mudança do perfil que hoje nos leva a crer que a preservação ambiental no curto, no médio e no longo prazo vai passar a ser um instrumento de competitividade, um instrumento de alavancagem econômica, um instrumento de captação de investimentos públicos e privados voltados ao desenvolvimento das cidades. Então é um tema novo, um tema recente, e que a gente acredita que ao longo dos próximos meses e anos ele vai cada vez mais se consolidar no cenário nacional, até porque o nosso país e a nossa região particularmente, ela contém ainda uma boa parcela do seu território com uma preservação adequada de mananciais, de plantios, de vegetação. Isso tudo vai
voltar, quer dizer, vai passar a fazer diferença em relação ao desenvolvimento sustentável, que é o que se fala nos dias de hoje. Muito obrigado. Senhor vereador, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. Carbono, mercado de oportunidades. Firjan inaugura escritório para aproximar empresários e investidores em torno do tema. Atento às oportunidades que a venda de crédito de carbono oferece aos empresários brasileiros, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e Firjan acaba de abrir um escritório dedicado exclusivamente a esse novo tipo de negócio. A ideia é disseminar informações sobre o assunto, aproximando empresas, universidades, sindicatos, prefeituras e investidores internacionais. É que o Brasil faz parte dos países listados no anexo 2º do Protocolo de Quioto, assinado em 1997. Assim, não tem metas de redução e de emissões de gases que poluem a atmosfera, como acontece com o Japão e a Europa, por exemplo, mas tem autorização da Organização das Nações Unidas, ONU, para propor projetos que reduzem essas emissões, vendendo os créditos para os países poluentes. É o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. O gerente de meio ambiente da Firjan, Luiz Augusto Carneiro, explica que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais têm projetos aprovados pela ONU através da China, e atrás da China e Índia. A aceitação na entidade internacional é determinante para a validade dos créditos depois comercializados. Atualmente, o Brasil tem aceite para 245 dessas iniciativas. Hoje em dia, há investidores interessados em qualquer etapa de montagem de um projeto de carbono. O Brasil tem um potencial enorme no mercado do MDL, que ainda é pouco aproveitado. Embora um projeto que reduza a emissão de gases poluentes custe de 150 a 200 mil reais, Carneiro explica que as pequenas empresas também podem se beneficiar desta atividade econômica. O objetivo do projeto do nosso escritório é promover associações de empreendimentos de pequenos porte fluminense, com empresas e governos estrangeiros interessados em reduzir as metas. O financiamento externo cobre os custos da implantação da ideia, diz o gerente da Firjan, acrescentando que a oportunidade é especialmente válida para pequenas indústrias químicas e metalúrgicas, que liberam grande quantidade de metano e nitrogênio para a atmosfera. Nos 3 primeiros dias de funcionamento, o escritório já recebeu 30 consultas de interessados. A maioria dos casos era de empresas que queriam tirar dúvidas sobre a atividade de reflorestamento. A Firjan tira dúvida através do e-mail carbono@firjan.org.br ou pelo telefone 2563-4140. Requerimento do vereador Namnacif, que seja lido e anexado em ata, matéria publicada no jornal Voz da Serra, 25 de outubro, página 11, coluna Giuseppe Máximo, intitulada Novos Tempos. Senhor presidente, em discussão. Eu pedi que fizesse leitura dessa matéria, porque há vários anos nós temos visto, assistido aí pela mídia local, a mídia nacional, os escândalos que foram envolvidos no Detran. E isso vê uma geração de moralização do Detran, do ano 2002 para cá, vem a moralização, modernização. E todo ano o Detran, no Friburgo, qualquer Detran que exista, é feita aquelas correções, corregedoria vai fazer as correções de praxe, para averiguar se há alguma irregularidade. E, por nossa surpresa aqui, até parabenizo toda a equipe, Nova Friburgo teve uma corregedoria, esteve no Nova Friburgo, uma fiscalização de praxe, e ficar satisfeito que assistiram lá, que o serviço está sendo bem feito e não há nenhum tipo de irregularidade dentro da documentação emitida dos carros. E a gente vê lá que tem funcionários antigos da casa, como o Adalberto, a Sônia, o Ivan, que são os historiadores, a Rosane, que trabalha vários anos na casa, e a gente parabeniza todos os funcionários. O senhor Haroldo, que é um senhor que fica ali colocando as placas, quer dizer, são as pessoas que passaram a história e estão mostrando que sempre trabalharam sério. E também não pode ser diferente, porque o atual diretor da Ciretran no Friburgo é o Júlio. Eu conheço de outros tempos, porque ele foi secretário de governo em Cordeiro, do Silvinho, durante 6 anos, e sempre também zelou pela coisa pública. Então, quero parabenizar toda a equipe do Detran Nova Friburgo aqui, pelo esse trabalho que está sendo realizado lá, especialmente os historiadores, há pessoas do quadro e também os que são contratados, como o Rodrigo Saipa, o Vladimir, que é filho do Bruno,
Eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade, porque eu acho que o caminho hoje da administração pública é essa, é tentar moralizar e melhorar a qualidade do atendimento à população. Então, eu fiz questão que fizesse essa leitura dessa matéria, porque há vários anos a gente vê que o Detran no Nova Friburgo passou na mídia, sempre com a imagem negra. Eu me lembro quando o Hugo era presidente do Detran, e a gente chegava no Rio de Janeiro, e a corredoria falava comigo que esse Detran no Nova Friburgo era pontuado de vermelho, de tantos problemas que houveram lá. E hoje, normalmente, a gente vê que ela está mudando essa imagem. Então, eu fico satisfeito nesse momento. Eu acho que um trabalho que vem sendo feito também a nível de Estado está repercutindo agora. O Detran, de 2002 para cá, ele vem modernizando todo o sistema de emplacamento dos veículos, havendo um controle até no sentido de fiscalização, auditando os processos de documentação no Rio de Janeiro. Então, eu acho que foi a questão que eu fiz, que pedisse que fizesse essa leitura dessa matéria. Só isso, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. Novos tempos. A Corregedoria do Detran, sem aviso prévio, subiu a serra para fiscalizar a terceira Ciretran. O pessoal lá de baixo chegou no finzinho do expediente da terça e ficou lá dentro umas 4 horas, fiscalizando o departamento por departamento. A equipe foi embora elogiando o trabalho do órgão daqui. Requerimento, vereador Vano Cosme. Seja lida anexada matéria publicada no Jornal Voz da Serra, 25 de outubro de 2007, página 11. Desculpa. 26 de outubro de 2007, página 9, intitulada Carta aberta à cidade de Nova Friburgo, família Miele. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de falar exclusivamente com relação a esse requerimento de leitura. Vossa Excelência bem sabe que eu não sou adepto a fazer requerimento de leituras. Só os faço, todavia, quando entendo que a matéria seja absolutamente pertinente. E esse requerimento tem pertinência, porque esse requerimento mexe com sensibilidades, mexe com ícones, com pessoas que estiveram na cidade e deram a sua vida para a cidade. Eu fui procurado e encontrei-me com um membro da família Miele, né, o doutor Orlando Miele. E ele me disse que, até de uma forma muito conturbada, de uma forma até muito emocionada, que ele tomou conhecimento, assim como a família toda Miele tomou conhecimento de forma atônita, teriam recebido a informação que não se sabe por parte de quem, por determinação de quem ou por ordem de quem, iria se realizar a exumação dos restos mortais do Monsenhor Miele, da Igreja Nossa Senhora das Graças em Olaria. E eles ficaram muito consternados, e até também um pouco revoltados com a situação, a família toda, porque não foi enviado nenhum tipo de comunicado à família, ninguém deu uma explicação à família nesse sentido, ninguém convidou efetivamente a família para que lá comparecesse e que pudesse acompanhar exatamente essa exumação que iriam fazer dos restos mortais do Monsenhor Miele. Antes de mais nada, é muito importante que se diga que o Monsenhor Miele, a história do Monsenhor Miele, ele se confunde com a história de toda a comunidade de Olaria, né? Um homem que teve o seu sacerdócio, fez a sua vida pastoral, um homem que se dedicou aos trabalhos comunitários, um homem que, enfim, construiu a igreja, podemos dizer assim. A Igreja Nossa Senhora das Graças, se lá se encontra, deve pelo menos 90% ao trabalho do Padre Miele junto à comunidade. O Colégio Nossa Senhora das Graças, que lá está, um colégio que se dedicou exclusivamente, com muita competência, a distribuir bolsas de estudos e conseguir com que exatamente essas pessoas que não tinham condições financeiras pudessem concluir os seus cursos. Quer dizer, penso que a história de Olaria, para mexer com os restos mortais, exumá-lo, eu não sei a nome de quem, enfim, mas deveria ser consultada até a comunidade, porque a comunidade também não era sabedora disso. O Monsenhor Miele é uma pessoa que representa, é um ícone, ele é realmente um estandarte para a comunidade de Olaria, para as pessoas de Olaria, e como todo bom pastor, né, ele foi enterrado, tão logo houve o seu passamento, exatamente na igreja, a igreja que ele construiu. Então, essa carta foi uma carta que foi publicada, demonstra bem, exatamente, né, o sentimento que a família Miele está nesse momento, uma família tradicionalíssima de Nova Friburgo,
E também, da mesma forma, pode retratar muito bem o sentimento que a comunidade Olaria, que as pessoas que conheceram Monsenhor Miele, que as pessoas que, enfim, tiveram o prazer de conhecer através do trabalho pastoral que ele exercia, essas condições, e acho até, senhor presidente, que nós devemos... Vereador, conselho à parte. Mas vai haver exumação mesmo, é só um fato que não tem... Não, vereador. A informação que a família, inclusive, diz é exatamente isso. Que iria ser exumados os restos mortais, eles não sabem com que intenção, né? Os restos mortais que já estão lá há décadas na igreja. Mas é fato em concreto? Ou... Não, isso é fato em concreto, até porque a família ela manifesta esse fato através de uma carta ao jornal, e através dessa carta parece que a situação reverteu e não conseguiu. É até muito bom que a gente procure estar, enfim, atento a esse fato e que não permita que isso ocorra, porque, afinal de contas, acho que isso aí só poderia ocorrer se fosse ouvida a comunidade de Olaria. São essas palavras, são essas recomendações, e foi essa promessa que eu fiz em nome das boas relações que eu tinha com o Monsenhor Miele e que também mantenho com o laço da família Miele em Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. Carta aberta à cidade de Nova Friburgo. Há 28 anos, nós da família Miele e o povo friburguense perdemos o Monsenhor Miele. Lembrança viva em nossas vidas. Seus restos mortais descansam na capela do Santíssimo da paróquia Nossa Senhora das Graças. Nesta semana, nossa família foi surpreendida com a notícia de que na quinta-feira, dia 25 de outubro, estava marcada missa de exumação pública dos restos mortais de nosso querido tio. Gostaríamos de salientar que em momento algum fomos consultados para opinarmos sobre esta decisão, e nem sequer fomos convidados para tal solenidade. Repudiamos esta decisão unilateral de exumação, sem motivo algum, pois, além de respeitar, denota, por parte de seus idealizadores, total falta de conhecimento de quem foi Padre Miele e o que ele representou em Nova Friburgo, em especial para o povo de Olaria. Monsenhor Miele foi sepultado na Capela do Santíssimo, com a presença de seus irmãos, sua família, seus amigos, e na ocasião foi realizada uma linda cerimônia que jamais esqueceremos. A Capela do Santíssimo foi o local escolhido por ele para ser sepultado, e é lá que ele deve permanecer. Assina a família Miele. Requerimento, vereador Denilson Breder, que seja lido anexado em ata, matéria Jornal Voz da Serra, 26 de outubro, página 5, intitulada Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo comemora 96 anos neste fim de semana. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, eu solicito ao vereador Mário César que faça a leitura. Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo comemora 96 anos nesse fim de semana. Durante todo este mês de outubro, a Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo, na Praça do Suspiro, vem comemorando os seus 96 aniversário, 96º aniversário. Uma vasta programação foi preparada e no próximo domingo, dia 28, às 10h15, cerca de 70 pessoas da Primeira Igreja Batista de Madureira participarão do culto, que terá como mensageiro o pastor Marcos Galdar Correia. Dentro da programação do aniversário, já foram realizados eventos com a participação da cantora Alda Célia, um dos maiores nomes da música gospel nacional, o grupo Adorarte, da Primeira Igreja Batista em Eldorado Campos, o Coral Fonte da Vida e cantores e grupos de adoração da igreja local. A Rádio Caledônia FM, que é exemplo do jornal A Voz da Serra, tem prestigiado na divulgação de eventos de interesse da comunidade. Concedeu à igreja aniversariante uma placa comemorativa. O último encontro de comemoração será no dia 4 de novembro, quando será realizado café matinal para 400 pessoas,
aproveitando ainda para celebrar o aniversário do pastor Francisco Amaral. Senhores vereadores, existe ainda um requerimento de leitura que foi enviado para todos os senhores vereadores e também ao presidente da Casa, da Associação de Moradores da Granja do Céu, referente a ocorrências ligadas à comunidade Granja do Céu. Eu solicito ao vereador Mário César Fuli que faça a leitura. É um assunto pertinente. Acredito que todos os vereadores tenham conhecimento, mas quem não tem, eu solicito a atenção de todos, por gentileza. Associação de Moradores, Amigos da Granja do Céu. Ao senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, presidente desta Casa Legislativa. Assunto: referente a ocorrências ligadas à comunidade da Granja do Céu. Como todos já sabem, esta comunidade é muito carente em vários aspectos. Falta infraestrutura, não tem uma escola no local, qualidade de vida é muito baixa, falta estímulo para qualquer tipo de atividade. Enfim, lá falta de um tudo. Muitas famílias vivem abaixo da linha de pobreza. Os integrantes dessas famílias não conseguem emprego há anos e a sua sobrevivência depende da ajuda de órgãos públicos e privados, comovidos com a situação. Como se não bastasse tantos problemas, temos o dever de relatar a este órgão tão importante em nossa cidade a covardia que vem sendo feita pela Companhia de Águas e Esgotos de Nova Friburgo, CAENF, com os moradores da localidade. As contas chegam com valores exorbitantes, aos quais os moradores jamais terão condições para efetuar os pagamentos. Sem tomar o menor conhecimento do local, simplesmente não pagou a conta, a água é cortada. Não se importam se existem crianças, idosos, doentes. Isto é óbvio, pois o seu único objetivo é a arrecadação. Na tentativa de negociação, o presidente da associação, o senhor José Sebastião Rabelo, tentou solicitar que fosse implantado um sistema de taxa mínima para aqueles moradores que já vivem de forma precária. Seria melhor o pagamento do mínimo do que nada. Todos poderiam pagar e não ficariam sem água, e a CAENF não deixaria de ter arrecadação. Mas a empresa representada pela doutora Denise Carvalho dos Santos não aceitou. Caros senhores, todos sabemos que a água é essencial à vida e que nenhum ser vive sem ela. Senhor presidente e prezados vereadores, sem mais para onde recorrer, viemos pedir socorro a esta Câmara. Sabemos, pois, que a função da Câmara e seus integrantes é de legislar e fiscalizar o Poder Executivo, mas sabemos também que possuem soberania, autonomia e poderes para dar um basta nessa imensa covardia. Desde a implantação desta empresa, a nossa cidade só perdeu. Não foram feitas melhorias consideráveis, nem existe nenhuma contribuição em relação à parte social e humana de Nova Friburgo. Sabemos que a CAENF não é uma instituição filantrópica, mas deve existir dentro deste tipo de empresa uma parte assistencial para que as pessoas sejam tratadas de forma digna e igualitária e que as cobranças sejam feitas de acordo com a renda de cada família. Prezados senhores, dentro da situação em que nos encontramos, vemos em diversas localidades ligações clandestinas e quando estas são descobertas, os moradores são tratados como criminosos. Ninguém vive sem água, mas também não se pode pagar além do que se ganha. É crime fazer ligação clandestina, mas é um crime maior cobrar além do que se pode pagar. Onde está o tratamento de esgoto? A taxa nós pagamos. Será que a CAENF está acima da lei? Ou eles fazem a sua própria lei? A nossa cidade e as cidades vizinhas vêm sendo prejudicadas. Onde fica o nosso direito? A flora e a fauna estão sendo destruídas. E quem vai pagar por isso? O Rio Bengalas corta a nossa cidade e o que está sendo feito para acabar com todo aquele esgoto que é jogado ali. Estão acabando com o pouco que resta de nossos rios e ainda temos que pagar. Por isso, até a água do meu quintal, que não recebe tratamento algum, perfuro o poço, gastei o dinheiro, contratei a mão de obra, pago a luz da bomba para retirar a água. E agora vou ter que pagar por esta água também? Está claro e evidente que esta empresa só quer lucrar. Não existe o menor comprometimento com a nossa cidade e muito menos com os moradores. A população, mais uma vez, está sofrendo pelos erros do passado. A água que brota de nossas fontes não é nossa e ainda temos que pagar absurdos para poder usá-la. Há um sentimento de revolta e impotência. Para a CAENF é muito cômodo lucrar sem precisar gastar nem ter compromisso e preocupação com a população, principalmente com os mais necessitados e marginalizados pela sociedade friburguense por viverem no limite ou abaixo da linha de pobreza. Senhor presidente, senhores vereadores, por todo o exposto, solicito uma providência urgente para amenizar o sofrimento da nossa comunidade tão carente.
que a referida empresa religue a água destas famílias e procure um acordo individualmente em cada uma delas. Se não pudermos contar com os senhores, que foram eleitos por nós, com quem contaremos? Termino confiante de que algo será feito por nossa comunidade, que não será apenas mais um documento enviado, lido por algum secretário e esquecido em uma gaveta qualquer. Somos eleitores cobrando os nossos direitos. Algo tem que ser feito em benefício dos menos favorecidos. Precisamos não só de ajuda, mas sim de socorro, e que este não seja tardio. Desde já, retrato a minha estima e consideração a todos os componentes desta Câmara e fico à disposição para maiores esclarecimentos ou para receber maiores informações de como procedente neste caso. Nova Friburgo, 25 de outubro de 2007. Assina o senhor José Sebastião Rabelo, presidente. Senhores vereadores, só antes de abrirmos, lembrar que o senhor José Sebastião, conhecido como Zezinho, encontra-se no nosso plenário. Te agradece a presença. A presidência vai abrir uma exceção, até porque, pelo nosso regimento interno, nós temos que discutir o requerimento antes da leitura. Mas como alguns vereadores não tinham a informação, a presidência abre, no caso, uma exceção. Vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, Pois não. a gente tem que realmente agradecer a presença do Zezinho aqui, a gente que o conhece há algum tempo, sabe do trabalho belíssimo que ele faz naquela comunidade da Granja do Céu. E eu volto a dizer o que nós falamos aqui, vereador Roberto Vermelins, naquela sessão específica que houve. A CAENF é uma vergonha para Nova Friburgo. Não tem jeito. Na semana retrasada, o povo do Alto de Olaria ficou sem água por mais de 15 dias. Aí eu volto a dizer o que eu perguntei ao superintendente da CAENF. Quando aquele pessoal ficou sem água, e eu tive a oportunidade de estar com alguns deles, não retornaram